Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, ao 25º do Política que Interessa, um episódio onde vamos voltar a falar do Orçamento de Estado. De seguida abordaremos uma notícia protagonizada pelo líder do Chega, André Ventura. De seguida falaremos de Almirante Gouveia e Melo, porque as suas recentes nomeações estão a aumentar a especulação sobre uma possível candidatura à presidência nas eleições de 2026. E para fechar, numa semana de eleições norte-americanas, vamos aos Estados Unidos. O Orçamento de Estado foi aprovado na generalidade com o apoio de PSD e CDS, enquanto o PS se absteve. Agora segue-se o debate na especialidade, onde as medidas enfrentam negociações cruzadas. Algumas só serão mesmo aprovadas com o apoio à direita, enquanto outras poderão depender da abstenção ou apoio do Chega. O PS, contrário à descida do IRC, planeia propor um aumento extraordinário de pensões, antecipando assim uma ação do Governo. Já no setor público, o Governo quer ajustar a Lei Geral do Trabalho em funções públicas, mas sem detalhar e especificar essas mesmas mudanças, o que gera desconfiança à esquerda, que já manifestou a sua oposição às propostas de corte de funcionários. Em relação às medidas de concertação social, o Partido Socialista discorda da isenção fiscal para prémios de produtividade, considerando-a uma estratégia para evitar aumentos salariais. No entanto, o benefício fiscal às empresas que oferecem seguros de saúde ainda poderá avançar, assim como a descida do IVA na construção, com o apoio da direita. Regressando à votação na Assembleia da República, o debate sobre o Orçamento de Estado trouxe à tona as tensões e as alianças dos principais protagonistas políticos, enquanto já se especula sobre o próximo ano. Luís Montenegro, primeiro-ministro, destacou com uma postura de centro, afirmando que o equilíbrio das contas não é o fim da política. Ao mesmo tempo que Pedro Nuno Santos fez uma intervenção combativa, André Ventura, em busca de consolidar-se como líder da oposição, viu-se contido pelo regimento, mas não deixou de atrair as câmaras ao longo das sessões, especialmente no triângulo bastante conflituoso que compõe Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. O próximo ano poderá assim trazer surpresas, especialmente com as eleições autárquicas no horizonte que, segundo alguns deputados socialistas, podem definir o futuro do mesmo partido e até do próprio Pedro Nuno Santos. A possibilidade de uma nova abstenção notável pelo PS volta a ser considerada, enquanto o PSD acredita que os resultados autárquicos e as presidenciais ajudarão a traçar o rumo do governo. O clima entre os partidos sugere assim que o desenrolar da novela orçamental está apenas a começar. O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta terça-feira que irá apresentar no Parlamento uma proposta para que quem provoca distúrbios e desacatos na via pública seja tratado como terrorista urbano. A proposta surge após os tumultos que aqui falámos, na Grande Lisboa, que resultaram na detenção de 22 pessoas, todas posteriormente libertadas, o que, segundo André Ventura, demonstra que o sistema falhou. Durante uma visita à Associação Castelo, em Matosinhos, o deputado defendeu que tais indivíduos deveriam ficar em prisão preventiva e que a lei precisa de uma atualização urgente. O líder do Chega declarou ainda que a dureza da lei deve ser revista, sugerindo que a violência urbana receba assim o mesmo tratamento que crimes de terrorismo. Nós temos de mudar a lei e equiparar estes atos a terrorismo para garantir que quem comete tais crimes fica preso, afirmou André Ventura, referindo que o país precisa de um sistema mais rigoroso para conseguir enfrentar a escalada de violência. O líder do Chega também criticou ainda a escolha do governo em priorizar o diálogo com associações comunitárias em vez de realizar uma primeira reunião com representantes das forças de segurança. Apesar de respeitar a decisão da tutela, Ventura acredita que as questões de segurança pública devem estar no topo da agenda, esperando que o diálogo traga paz e tranquilidade. O líder do Chega ainda se manifestou sobre a morte de Odair Muniz, que originou uma investigação do Ministério Público e uma queixa-crime contra o deputado por declarações que este não se arrepende de ter feito. Passo a citar: "Não me arrependo, estou convencido que a polícia tem razão neste caso." O Ministério da Defesa confirmou que vai adquirir 3 helicópteros médios para o Exército com capacidade para transportar até 12 pessoas e realizar missões de emergência civil por um valor de 40,8 milhões de euros. A decisão de colocar estes mesmos sob o comando do Exército e não da Força Aérea visa garantir assim uma dedicação permanente e elevada capacidade de resposta em operações específicas das forças terrestres. Esta medida retoma um projeto antigo de 1983 para equipar o Exército com meios de asa rotativa, uma ideia que ganhou forma com a criação do Grupo de Aviação Ligeira do Exército em 97. No entanto, o projeto foi abandonado em 2014 sem que as aeronaves chegassem a ser adquiridas.
O Ministério da Defesa justificou assim que a necessidade operacional dos helicópteros para o Exército é apoiada por 25 anos de missões internacionais, onde as forças portuguesas dependeram sempre de aeronaves de outros países em cenários de elevado risco operacional, como no Kosovo e no Afeganistão. A aquisição inclui assim ainda programas de manutenção e formação para pilotos e mecânicos, com início previsto entre maio e agosto de 2025 e melhorias no aeródromo militar de Tancos para receber estas mesmas aeronaves. As recentes nomeações realizadas pelo Almirante Gouveia Melo estão a aumentar a especulação sobre uma possível candidatura à presidência nas eleições de 2026. Em Belém, cresce a convicção de que as movimentações do chefe da Marinha são passos bastante calculados para um futuro político, especialmente após uma declaração em Viana do Castelo, no dia 27, onde, de forma bastante implícita, criticou a Polícia de Segurança Pública e, por extensão, o Governo. Elogiou também a Polícia Marítima sob a sua tutela e afirmou que não faz só cumprir a lei, como cumpre também ela própria a lei, descrevendo-a também como uma força respeitada e bastante querida. Esta possível candidatura do Almirante é vista como populista e autoritária por alguns setores públicos e há uma expectativa sobre se ele será reconduzido no cargo. O seu mandato atual termina a 27 de dezembro e Belém considera que a recondução pode significar a desistência de ambições presidenciais. A decisão caberá assim ao Presidente da República sobre a proposta do Primeiro-Ministro após consulta ao Ministro da Defesa, Nuno Melo, que deverá avaliar as intenções de Gouveia Melo. Já as recentes nomeações no comando da Marinha também geraram especulação, interpretadas por alguns como uma estratégia para garantir a ascensão dos oficiais próximos ao almirante. Entre as mudanças destaca-se a transferência do vice-almirante Ventura Soares para a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, substituindo pelo vice-almirante Fezinha Mirones na Polícia Marítima. O vice-almirante Henriques Gomes, até então vice-chefe da Armada, passou à reserva, sendo substituído por Soares Ribeiro, que deixou a superintendência do pessoal, assumida pelo contra-almirante Proença Mendes, chefe de gabinete de Gouveia Melo. Todas estas trocas com muitos nomes bastante específicos e até compreendo que difíceis de perceber, são índices que podem gerar alguma especulação acerca de uma possível vontade de se candidatar às presidenciais de 2026. Avançando para as eleições presidenciais norte-americanas, que evidenciam cada vez mais uma divisão crescente entre os eleitores por género. Segundo sondagens da NBC News, o gender gap aumentou, com a maioria das mulheres a apoiarem a candidata democrata Kamala Harris, enquanto a maioria dos homens favorece o republicano Donald Trump. Harris lidera entre as mulheres por 14 pontos, enquanto Trump tem uma vantagem de 16 pontos percentuais entre os homens, totalizando uma diferença de 30 pontos entre os sexos. O cenário é mais acentuado entre o eleitorado jovem, em que Harris detém uma vantagem de 20 pontos percentuais entre as mulheres. Ludwig Gillies, especialista em política norte-americana, explicou que historicamente as mulheres têm preferido os democratas, embora o voto feminino consiga variar por fatores como raça e nível de escolaridade. Em particular, mulheres negras e hispânicas tendem a apoiar os democratas, enquanto as mulheres brancas geralmente favorecem mais os republicanos. Kamala Harris é vista como preferida para tratar temas da saúde, com uma vantagem de 16 pontos sobre Trump nesta área. Por outro lado, a especialista destaca que uma eventual reeleição de Trump poderia colocar em risco os direitos das mulheres, especialmente em termos de acesso a cuidados de saúde e direitos reprodutivos, devido à influência que ele teria na composição conservadora dos tribunais. Embora o apoio a Harris e Trump esteja equilibrado, a divisão ideológica e os desafios enfrentados por cada campanha poderão manter a incerteza sobre os resultados até à votação, que se dará na terça-feira nos Estados Unidos da América. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 25º, um episódio que, infelizmente, por motivos de força maior, só estará disponível em formato áudio, na Apple Podcast e no Spotify, está disponível no YouTube, mas sem vídeo. Obrigado por estarem desse lado, na próxima semana voltamos a encontrar, já com todos os formatos habituais disponíveis. Até lá!